Maranhão TV, 30 anos no ar. Oferecimento Óticas Diniz. E a reportagem que nós separamos para marcar o nosso programa desse bloco Maranhão TV, 30 anos no ar. O bloco que conta um pouco da história do telejornalismo maranhense. Nós vamos buscar agora uma reportagem do setor do telejornalismo econômico que mostra uma história realmente muito interessante. Ontem, o jornal O Estado do Maranhão trouxe em sua primeira página esta informação aqui, ó. Mais uma empresa investirá na busca por petróleo no Maranhão. A manchete do Estado do Maranhão também foi seguida pelo Jornal Imparcial, na mesma linha e com o mesmo assunto. 700 milhões de dólares para explorar petróleo em Barreirinhas. Então a empresa é a BG Brasil. Seus diretores foram recebidos pela governadora Rosana Sarney e vão explorar a bacia petrolífera de Barreirinhas, na parte marítima. E esse assunto, essas duas manchetes sobre esse assunto, da exploração de petróleo no Maranhão, nos fez trazer de volta uma história realmente muito interessante, muito importante, que não tem sido dada o devido valor e a devida atenção que essa história deveria ter, não só pelos governantes do Maranhão, não só pelo povo do Maranhão, mas principalmente pelos dirigentes do município de onde essa história se originou, que é o município de Primeira Cruz. Eu já até falei em certa oportunidade com o prefeito Sérgio, que ficou de se interessar sobre esse assunto, mas realmente ficou só na intenção. A história que nós vamos contar agora é uma história que nós conseguimos documentar em 1984, há exatamente 30 anos. 30 anos. Mesmo tempo que tem o Maranhão TV. E nós fizemos essa reportagem para a TV Globo e vamos mostrar essa reportagem de uma forma mais detalhada para que ela possa ser entendida. Em 1984, a Petrobras não tinha sede em São Luís. Quem administrava os negócios da Petrobras no Maranhão era a Petrobras sediada em Belém e também em Natal. Eles que administravam o que acontecia por aqui. E o Maranhão realizou em 1984 o primeiro embarque de produção de petróleo em subsolo maranhense. 22 mil barris de petróleo que proporcionaram uma divisa para a economia maranhense e para a economia brasileira no valor de 660 mil dólares. É verdade. Esses poços que foram explorados e que hoje estão fechados, lacrados, nunca mais foram reabertos depois que fizeram essa produção durante quase 4 anos, de 84 até 88, mais ou menos. Muito bem. Então, o que aconteceu? Para nós chegarmos até lá, no povoado Caetés, tem um rio Caetés lá, pertence ao município de Primeira Cruz, é uma viagem, pareceu um rally, um autêntico rally. Um jipe, daqueles jipes antigos, da Ford, atravessando lagoas, verdadeiras lagoas, para se chegar até lá, e estrada de areia, mas muita areia. Veja as imagens. Com todo esse sacrifício, nós chegamos lá às margens do rio Caetés, onde o petróleo estava sendo
armazenado. E um detalhe realmente interessante, porque além da produção do petróleo, esses poços que hoje estão lacrados lá no Rio São João, postos São João, esses poços intitulados Poços de São João, produziram também gás, muito gás. Uma produção que não tinha como transportar esse gás aqui para o Itaqui. Seria necessário a locomoção desse gás através de gasoduto. E não existia gasoduto, como não existe até hoje, para transportar essa produção do gás. Então, o que aconteceu? Esse gás foi avaliada a produção dele por técnicos da Petrobras, que estavam lá, que nós gravamos entrevistas com eles, algo em torno de 6 mil metros cúbicos de gás tiveram que ser queimados. Riqueza natural do subsolo maranhense tendo que ser queimada, tocada a fogo, porque não tinha como aproveitar. 1984, o Maranhão TV estava lá, para você conferir agora. O Poço de São João está produzindo petróleo e gás. Este equipamento se destina a separar uma produção da outra. O petróleo está sendo aproveitado e o gás está sendo queimado. Por que esse gás não está sendo aproveitado? Bom, perfeitamente. Além do petróleo que está sendo produzido, do óleo, nós estamos produzindo e queimando hoje cerca de 6 mil metros cúbicos de gás. Bom, não está sendo aproveitado porque aqui na região não tem ainda condições industriais para se aproveitar esse gás. O parque industrial aqui mais próximo, que está em São Luís, está relativamente distante e os investimentos para aproveitamento de gás são relativamente elevados. Como o objetivo nosso principal hoje aqui é avaliar os poços, em função dessa avaliação desse poço e de outros aqui na área, poderá se justificar economicamente o transporte desse gás até São Luís através de gasodutos, quando então poderia ser aproveitado. Agora, como esse petróleo produzido por esses poços da Petrobras, lá no município de Humberto de Campos, como esse petróleo chegou ao porto de Itaqui para ser transportado em um navio da Petrobras? Agora você vai saber como foi feito o transporte dessa produção. Confira. Depois de percorrer 8 quilômetros através de tubulação, nosso petróleo fica armazenado neste tanque às margens do rio Caetés, com capacidade para 400 barris. Deste ponto, nosso petróleo é transportado para o porto do Itaqui através de um barco pesqueiro improvisado. Agora nós vamos falar um assunto que é também muito interessante. Porque até hoje, já falei desse assunto, inclusive em outras oportunidades, em outros programas, em outra emissora, mas não houve interesse por essa explicação. Vocês vão ver a entrevista de quem estava lá, de quem era da Petrobras, técnicos da Petrobras, que viram a produção, que avaliaram a produção e que falaram um detalhe importantíssimo, que foi a qualidade desse petróleo extraído do subsolo maranhense. Veja com atenção, veja e ouça com atenção o que foi dito em 1984, quando o Maranhão realizou a primeira exportação de petróleo produzido em solo maranhense e que rendeu ao Estado do Maranhão 660 mil dólares na economia do Brasil também, e que obteve uma produção de 22 mil barris de petróleo. É verdade. Em 1984, quem fez essa conferência, quem deu essa informação sobre essa produção, que era, na época, avaliada em algo em torno de 80 barris dia, mas que poderia chegar essa produção em até 1000 barris por dia. Veja e ouça. Com um API de 36,7, o petróleo correspondente a 22 mil barris produzidos no Maranhão é considerado de ótima qualidade, tanto para a produção de gasolina como para óleo diesel.
Essa produção representa uma economia de divisas para o Brasil na ordem de 660 mil dólares. Isso é um acúmulo de 14 meses, proporcionando 22 mil barris. Com muita alegria que falamos, uma vez que é o primeiro embarque de produto saído do subsolo do Maranhão, proporcionando uma economia de 660 mil dólares, e há perspectivas animadoras de que essa produção vai subir a curto prazo. Quais as perspectivas do aumento dessa produção para o Maranhão? Olha, atualmente nós estamos com uma produção de 80 barris e a curto prazo chegará a 300 barris e futuramente nós estimamos em 1.000 barris dia. Por este mangote, o navio Alagoas está recebendo o primeiro carregamento de petróleo bruto do Maranhão. Corresponde a 22 mil barris, o que representa uma economia de divisas na ordem de 660 mil dólares. Muito bem. Para orgulho nosso, essa produção colocou o estado do Maranhão como o 6º lugar na produção de petróleo no Brasil. Depois esses poços foram fechados. Com todas essas informações técnicas, com toda essa declaração de que o petróleo nosso é de ótima qualidade, os poços foram lacrados. Encerrada a produção. Muito bem.